Cabeça pra cima. Vamos lá, Sonia, você disse que queria responder. Começa contigo. Nós aprendemos um chavão que a gente multiplica isso toda hora na comunidade, que é, se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose, pode ser, né? Agora a gente já fala de uma outra forma. Se você tosse há mais de 3 semanas, procura um posto de saúde, né? Que para nós a janela, esse olhar primeiro, é para a danada da tosse. Que é, no nós, para a gente poder convencer, fica uma coisa mais fácil, mais prático da gente multiplicar a informação pelas comunidades, falando dessa forma. Mas a gente sabe que não é só esse olhar da tosse, não. Existem outros sintomas. Acho que o Roberto e o doutor Alexandre podem falar mais um pouquinho sobre isso. Fala só uma coisinha antes disso. Uma das estratégias preconizadas pela OMS, que isso até de alguma forma explica o porquê desse trabalho junto com as comunidades e com vários outros atores sociais, muitas igrejas evangélicas, associação de moradores, grupos de esporte, associação de mulheres, que tem uma capilaridade para essas informações. Você pode ter uma equipe de saúde super bem treinada e capacitada, que também nem sempre é verdade, mas se você não tem aquelas pessoas que estão bem próximo das pessoas mais afetadas, que estão fazendo esse link, essa costura, estão de alguma forma ajudando, até muitas vezes na alimentação ou incentivando, tudo isso dificulta. Então, a estratégia DOT, que é o tratamento diretamente observado, mas que vai além do tratamento das pessoas que estão lá na ponta, onde o serviço de saúde não chega, isso é muito importante. E cuidados básicos. Se eu tosse e coloco a mão na frente, já estou eliminando quase que 100% a possibilidade de transmissão da doença. No caso mais grave, está usando a máscara, ou se tem a janela aberta, está ventilando. É uma recomendação que se tem para unidades de saúde que tem atendimento, que tenha ventilação, que tenha um ventilador, que evite que esse bacilo fique muito tempo no ar para ser aspirado por outra pessoa. Tudo isso o profissional de saúde vai falar, mas com certeza aquele pastor, aquela liderança, ou aquela senhorinha que mora lá e que faz a agitação de toda a comunidade, são as pessoas que vão ser mais ouvidas, que vai ter, ela tem muito mais fidelidade a escutar o que ela está falando do que para outra pessoa. Perfeito. Então essa estratégia é muito importante, abrir esses espaços, ter várias pessoas trabalhando em rede, que na realidade não é um substituindo o outro, mas é todos juntos com um objetivo só. Mas, Celeste, voltando à sua pergunta, se meio que justificaria-se, né, o estigma. É bom que a gente preste atenção em duas coisas. Primeiro, quando você sabe que a pessoa está com tuberculose, significa que ela já está com tuberculose há muito mais tempo. Então, não foi naquele momento que ela passou a transmitir. Isso a gente diz muito para as pessoas que vivem na mesma casa, os contatos que a gente chama familiares. Qual é a grande iniciativa? A primeira aos primeiros sintomas, fazer o diagnóstico, não perder tempo. Você pode fazer o diagnóstico da tuberculose em 24 horas. Você chega hoje, deixa um material numa unidade, volta amanhã, esse resultado está pronto. Em 15 dias, você instituindo a medicação, a pessoa deixa de transmitir a tuberculose. Então, a exposição pode se reduzir, o risco de transmissão pode se reduzir a 2, 3 semanas. Não é durante todo o tratamento que a pessoa tem que ficar isolada, parar de trabalhar. No primeiro mês, a pessoa normalmente já volta às suas atividades de escola, de universidade, de trabalho, de prática esportiva, do que quer que seja. Não há nenhuma necessidade, a tuberculose não requer que você seja hospitalizado, isolado, afastado, levado para serras, porque parte desse estigma do afastamento era numa época que não tinha remédio. Então as pessoas ficavam, vamos dizer, transmitindo a doença por 1, 2, 3, 4, 5 anos, muitas vezes. Você com um tratamento bem feito, e esse tratamento são 4 antibióticos tomados de manhã, em jejum, e depois não toma mais nada o resto do dia, em 15 dias essa doença deixa de transmitir. Então, por que é importante a informação? As pessoas têm que saber que tossir, com catarro sem catarro, o catarro com sangue sem sangue, suar de noite, ter uma febre de tarde e no início da noite, perder peso, perder apetite e ficar meio fraco, e isso merece que seja investigado, como disse a Sônia. Isso não é um sinal de tuberculose. Eu sou pneumologista. Só na minha área de especialidade, mais de 20 doenças dão tosse, dão febre, dão perda de peso. Desde o câncer de pulmão, a gripe, a pneumonia e por aí vai, o enfisema, a bronquite crônica. Quer dizer, esses sintomas respiratórios
indicam que você precisa procurar uma ajuda. Inclusive, há campanhas que falam não só sobre a tuberculose. Você tem esse sintoma, procure ajuda para descobrir o que você tem, porque às vezes é uma asma, às vezes é uma bronquite, às vezes é porque você fuma demais, tem 1000 motivos para você tossir. Pois é, o grande objetivo da gente hoje aqui, ao comentar, ao falar sobre a tuberculose, na verdade eu não quero nem entrar aqui no detalhe de, às vezes, que a gente já fez isso, que é fácil você achar numa internet e tudo, mas eu acho que a questão principal é a gente poder criar essa consciência da importância de diagnosticar, né? Se você começou a tossir, tem essas características que vocês já falaram aqui, procura o posto de saúde, procura identificar. Caramba, se você identificar, você vai tratar, você vai evitar contaminar outras pessoas. É assim impressionante, né, doutor Alexandre? Porque com 15 dias você elimina a possibilidade de contágio. Isso. Se você cuida, se você toma medicação, senão... Celeste, infelizmente, a gente tem que, eu vou dizer até olhando, a gente tem que pensar que os profissionais de saúde não estão pensando em tuberculose, né? As pessoas chegam no... Não foram preparadas para isso. A gente aqui diz, vá ao posto de saúde, investigue. Aí o médico que o atende pensa em tudo menos em tuberculose. Um exame de escarro é feito num potinho, você coloca o escarro num potinho, leva para o laboratório, se for feito na hora, em meia hora tem o resultado. As pessoas não pedem. Até em 2 horas, né? Isso. Impressionante. E olha só, e o que está sendo feito do ponto de vista do governo, por exemplo, né, que é o agente que tem que tomar a liderança mesmo num processo como esse, para, por exemplo, que os médicos se preocupem, já que seria um ponto bacana ali de atenção se os médicos se preocuparem. Porque a pessoa chega lá, ela não vai dizer, olha, dá para você ver se eu tenho tuberculose? Não vai dizer isso, né? Eu acho que deve dizer. Não, mas às vezes nem passa pela cabeça da gente. A gente está falando aqui... Mas são muitas frentes. Eu estava até comentando agora há pouco, né? Não adianta só os agentes comunitários trabalharem ou só determinados profissionais ou ativistas estarem desenvolvendo as ações. Tem que se reconhecer que no Brasil hoje houve um avanço muito grande, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, depois de muito tempo assim, de abandono, passou a ter um papel importante dentro do Ministério da Saúde, tem desenvolvido várias ações. Agora, os anos de atraso são muitos, então, para recuperar isso se demora muito tempo. O envolvimento de parlamentares. Aqui no Rio de Janeiro, nós criamos a primeira frente parlamentar de AIDS e tuberculose. E eu até comentava no intervalo que, quando o deputado que preside a frente foi pegar as assinaturas de outros deputados, inclusive vários médicos, todos riam e falam assim, você enlouqueceu? AIDS a gente entende, mas tuberculose, você tirou isso da onde? Isso, está aqui os dados que eu também não tinha. Hoje nós temos no Congresso Nacional uma frente parlamentar nacional de tuberculose, e essa frente ela tem sido importante para uma série de projetos de lei que interferem, inclusive, até na própria questão da formação. Uma questão que nós há muito tempo vemos cobrando que o Ministério da Educação comece, de alguma forma, a incentivar que as universidades, principalmente as públicas de medicina, da área biomédica, que deem uma relevância a esse tema tuberculose na formação do profissional. Porque ele está preocupado com uma série de questões, me parece que são 2 horas apenas que é falado dentro do currículo normal. É uma doença de pobreza, uma doença que muita gente acha que não existe mais, e as pessoas têm um foco para aquilo que ela acha que é mais importante, o que dá um retorno maior após a sua formatura. Então, esses vários atores interligados têm tido muitas oficinas pelo Brasil todo de capacitação de técnicos em laboratório, no teste rápido. A própria questão que parece bobagem, mas fazer que os programas de AIDS e tuberculose sentassem junto e planejassem junto, isso já foi assim, uma dificuldade grande que aos poucos vem quebrando. Aqui no estado, no final do ano passado, por conta do Dia Estadual de Luta contra a Tuberculose, nós tivemos um grande seminário reunindo 92 municípios, muitos representados por prefeitos ou os novos secretários de saúde, para uma pactuação com metas a serem atingidas e objetivos para AIDS e tuberculose. Ainda está assim, muito difícil que os programas entreguem esses planos, que comecem a implementar os planos. Mas só o fato de sentar programas de tuberculose e AIDS de municípios que nunca se falavam, já foi um avanço muito grande. Toda a produção de material, nós temos esse material mesmo que foi produzido, AIDS e tuberculose, é possível tratar até o preconceito. Parece uma coisa muito fácil, mas até se conseguir essa mobilização, ou reequipar alguns hospitais, começar a ter esse olhar diferenciado, resgatar uma história que estava abandonada. Sim. Então, é um trabalho muito grande, mas felizmente, e a gente tem que reconhecer isso, tem tido muitos profissionais da saúde pública que estão envolvidos, mas ainda tem muito a caminhar.
Pois é, né? A gente espera que, de repente, eu fico pensando, muitos políticos que disseram, AIDS a gente entende, mas tuberculose, será que isso não passa aí pelo que a Soninha falou lá no início da história, né? Mas, por quê? Porque é a população mais pobre que está aí atingida, que está vulnerável. Não que a tuberculose seja uma doença de pobre, mas que, na verdade, a população mais pobre é que acaba mais sujeita, mais vulnerável às condições e etc. E acaba tendo a doença de uma forma mais esquisita, né? E mais forte aí no Brasil e no mundo como um todo, né? Mas agora a gente está num bom tempo para os políticos se preocuparem, né? Vem aí as eleições, quem sabe, por esse motivo, e com esse gancho a gente não consegue ter um impulso aí nessas questões. Isso é interessante que você está falando, porque assim, está próximo, né? As eleições estão chegando. E a gente tem que colocar isso na mesa. Essas frentes é muito importante, porque a gente quer trazer a habitação também, tem que discutir isso. Porque na maioria das vezes são construídos apartamentos, conjuntos habitacionais, que eles não levam em conta a família. Hoje você é obrigado a ter uma pessoa ou duas. Quer dizer, se a família tem 5 pessoas e você só tem 2 quartos, como é que esses conjuntos também estão sendo pensados? Né? Que tira de um lugar essa questão de remoções por conta de várias coisas que estão acontecendo. É uma coisa nova no Rio de Janeiro, nessa história. Então, trazer essa frente parlamentar para estar discutindo e trazer outros secretários para também estar escutando isso, é muito importante. Perfeito. É muito importante. Aqui no Rio de Janeiro foi aprovado no ano passado, já é um projeto, ou melhor, já é uma lei, o Vale Social para pacientes com hanseníase e tuberculose durante o período de tratamento. Pode parecer bobagem para muita gente, mas um dos motivos que todas as pesquisas indicam do abandono de tratamento é o não ter direito para dinheiro para pagar a passagem e ir até o médico. Então, esse vale social, a partir até um mês que o paciente começa a fazer o tratamento, ele já tem que ter esse vale social para, durante todo o período do tratamento, ele poder se locomover. Muitos restaurantes, aliás, os restaurantes populares aqui do Rio de Janeiro já têm uma determinação que pessoas em tratamento de tuberculose, elas têm acesso àquela alimentação a R$1, não sei quanto que custa agora, mas que facilita bastante. Para quem vê de fora pode parecer bobagem, mas são mudanças que têm um impacto muito profundo em todo esse processo e que elas devem estar articuladas. A questão da educação, de levar essa discussão para dentro das escolas, são questões que se cruzam. O alcoolismo também, né? Tem tuberculose aí, chega lá no posto, o funcionário não sabe conduzir isso, e aí diz para o rapaz assim, ó, ou você bebe ou você toma um remédio. Aí o que, que ele vai escolher? Beber, com certeza. Porque aí ele bebe, ele esquece um monte de coisa. Exatamente. E continua doente. Exatamente. E não resolve o problema. Ai, eu já tenho que fazer o nosso último intervalo. Vamos lá para a paradinha. A gente volta para as nossas considerações finais. Vamos lá.